Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Olá, amado, graça e paz. Que bom estar de volta e poder falar com você um pouco mais sobre o Salmo 23. Que salmo abençoado, queridos. Quanto mais eu estudo, mais eu me alegro de poder estar gastando, investindo esse tempo com o Senhor, com a sua palavra. Queridos, é bênção demais. E nós vamos falar hoje do versículo 3, da parte A desse versículo. Amém? Então pega uma caneta, pega a sua Bíblia, se conecta com o Senhor, desliga das demais coisas para que você possa receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia. Amém? Eu vou ler o Salmo 23, versículo 3, na primeira parte, que diz assim: refrigera-me a alma. Aleluia! Não é bênção saber que o Senhor, o nosso pastor, nada Ele nos deixa faltar, mas também Ele nos faz andar por pastos verdejantes, faz-nos descansar debaixo nos ribeiros de águas tranquilas, mas também que Ele nos refrigera a alma. Aleluia! É bênção demais. E, queridos, quando nós vamos meditar nessa palavra, nós temos que entender que Davi, que escreveu esse salmo, ele não escreveu como pastor, ele era um pastor, por isso ele podia falar com propriedade daquilo que o salmo está dizendo, da interpretação espiritual e natural desse salmo. Mas sabe que quando ele está escrevendo, ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele está se colocando como ovelha. Ele está se colocando como uma ovelha do pastoreio do rebanho do bom pastor. Não é uma ovelha qualquer, não é um pastor qualquer, é um bom pastor com a sua ovelha. E ele estava nos escrevendo sobre isso e eu creio que vamos continuar sendo abençoados. Esse salmo é como se fosse um cântico, um louvor, um hino, proclamando a vida na família com Deus, sabendo que nós temos um pastor tão abençoado, temos um pastor que nos guarda, que nos protege, que refrigera a nossa alma. Aleluia! E quando Davi está falando sobre isso nesse salmo, é como se ele estivesse orgulhoso, se gabando de ter: o Senhor é o meu pastor, ele é um bom pastor, por isso nada me faltará, ele me refrigera a alma. É como se ele estivesse falando: olha, ele, o meu pastor, ele me refrigera a alma. E o Davi, como ovelha de Deus, sabia que Deus, sobre a vida dele, estava fazendo isso, cuidando dele. Mas por que ele sabia disso? Porque ele também era um bom pastor. Porque Davi foi um pastor para suas ovelhas, com cuidado, com zelo. Aleluia! Mas você pode perguntar: mas se ele é um bom pastor, por que ele precisa me refrigerar a alma? Porque se ele é um bom pastor, por que eu passo por aflição? Bom, primeira coisa é que nós vivemos num mundo decaído, num mundo contaminado pelo pecado. E o próprio Jesus, ele não negou que passaríamos por aflições. Mas sabe que quando nós sabemos que temos um bom pastor, nós sabemos que mesmo quando acontecer essas tribulações, essas perturbações, nós temos um bom pastor que nos refrigera a alma. Aleluia! E nós vamos ver o próprio Davi. Ele falou sobre momentos que a alma dele estava perturbada, momentos que a alma dele estava angustiada. Ele mesmo já tinha experimentado vitórias, mas também tinha experimentado derrotas. Ele tinha experimentado frustração na vida, porque ele errou, ele pecou diante de Deus, se arrependeu, graças a Deus, e pôde ser restaurado. Aleluia! E isso tudo veio trazer perturbação, angústia para Davi. Então ele sabia do que estava falando quando disse que o Senhor refrigera a alma, porque ele, como ovelha do Senhor, teve a sua alma refrigerada. Lá no capítulo 42 de Salmo, abra lá comigo, Salmo 42, no versículo 11. Vamos ver o que Davi fala sobre como é que estava a alma dele naquele momento. Aleluia! Diga assim: Deus é bom. Aleluia! Abriu Salmo 42, versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: por que você está abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus.
ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Aleluia! Ele estava ali com a alma batida, ele estava dando o espírito Davi, o homem Davi, o espírito, estava dando uma ordem para a alma dele, para se aquietar, porque sabia que o pastor dele, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, refrigera a alma. E a alma dele poderia estar entrando em descanso, ele poderia voltar ao descanso, porque tem um Deus que refrigera essa alma. Aleluia! Olha que paralelo maravilhoso que podemos fazer com as ovelhas, animais, com os seres humanos. Sabe, porque o Senhor sabe que nós precisamos desse cuidado, que nós precisamos desse refrigério. E no mundo animal, o pastor que nos inspirou sobre essa série de administração, que foi um pastor de ovelhas, de um animal, dos animais, ovelhas, do rebanho de ovinos, que é a categoria das ovelhas, dos carneiros e ovelhas e ovelhinhas. Aleluia! Ele pôde descrever que as ovelhas, muitas vezes, elas ficam viradas de perna para o ar, de perna para cima. Aleluia! Isso quer dizer que o animal virou de costas por alguma razão e ele não conseguia se desvirar sozinho. Mesmo estando num bom pasto, mesmo tendo um bom pastor, às vezes pode acontecer que a vida dá uma viravolta. Aleluia! E esse pastor, ele descreveu que era uma cena triste, ver as ovelhas de ponta cabeça, deitada de costa, patas para o alto, se debatendo para tentar ficar em pé, mas sem conseguir voltar a ficar em pé, e balindo é o barulho que a ovelha fala. A ovelha não geme, ela não chora, ela não late, ela bale. Aleluia! Olha que bênção, cultura para o reino de Deus, amém? E a ovelha fica ali gritando, pedindo socorro, ou balindo, pedindo socorro. E se não tiver alguém ali do lado que chegue num certo momento próximo, ela pode morrer. Porque ela vai ficando frustrada, vai ficando agoniada, o período do tempo vai passando e ela pode morrer. E se tiver prenha, então, morre ela e morre as crias. E se já tiver dado cria recentemente, as crias podem morrer por não receber o alimento materno. Aleluia! Por isso, o ovelheiro ou pastor das ovelhas, aquele que é cuidadoso, ele sempre tem que estar por perto das ovelhas, contando, ver se faz alguma está faltando, se nenhuma se perdeu. Aleluia! Pensando, o que será? Será que não voltou? Se está faltando alguma ovelha naquele curral ou no aprisco onde ele deixou, ele tem que verificar onde é que está aquela ovelha, porque ela pode estar ali por perto ou um pouco distante, virada sem conseguir voltar para o rebanho. E aí ele vai procurar, ele sai e vai atrás da ovelha, como nós temos o exemplo do Senhor, daquela parábola, que se tiver 99, tiver faltando uma, ele vai buscar. Aleluia! Sabe que o pastor tem que ficar atento com essas ovelhas, mas sabe um outro grupo que fica atento quando uma ovelha fica virada? Os predadores, os animais, aqueles que vão atacar, os cães selvagens, raposas, coiotes, os urubus, inclusive, onça, todo tipo de animal. Fica atento, porque se uma ovelha está virada, ela não consegue correr, ela não consegue escapar, ela se torna uma presa fácil. Ela se torna uma presa vulnerável. Aleluia! Diga assim, Deus é bom. E aquela ovelha virada, ela fica ali só, ela fica ali frágil. Amém? E sabe que ela precisa ter um grande cuidado. Porque se ela tiver, mesmo se ela estiver saudável, ela pode estar ali numa posição que não consegue virar. E traz um grande prejuízo para ela mesma, pela sua vida, e também traz pelo pastor, para o pastor. Porque ele perde a ovelha, perde a cria, perde a lã, perde tudo. Porque aquela ovelha ficou virada e não conseguiu escapar, não conseguiu se levantar e voltar para o rebanho. Por isso, os pastores têm que ficar perto, têm que ficar vigilantes. Agora, como é que a ovelha fica de perna para cima? O que acontece? Que a ovelha, ela saudável, né? Não estou falando de uma ovelha doente, uma ovelha saudável, que por alguma razão fica a perna para o ar. Aleluia! Normalmente essas ovelhas são as mais gordinhas, as mais pesadas,
que elas têm o seu pelo muito grande, e ela se deita, ela vai se encostar em algum barranco, em algum apoio confortável ali para ela ficar descansando, ou uma inclinação no terreno. Sabe que nós podemos até ver, eu vou mostrar uma imagem de uma ovelha grande, bem peluda, uma ovelha saudável, uma ovelha bem desenvolvida. E ela vai ali se inclinando, ela vai se encostando para descansar, mas de repente ela se inclina e de repente ela escorrega e rola. Aleluia! E isso faz com que ela fique de cabeça para baixo, que ela fica virada, como diz no vocabulário dos ovelheiros, aqueles que cuidam de ovelha. Por quê? Porque ela tem o seu tamanho, tem o seu peso, tem a gravidade, e isso vai fazendo com que ela, se está inclinada, às vezes ela vira um pouquinho mais, se inclina, pronto, fica de perna para cima. E não consegue voltar sozinha. E aí ela começa a se debater, ela começa a se agitar. Aleluia. Só que isso piora a situação dela. Pelo que aquele pastor descreveu, ela não consegue voltar sozinha para a posição de ficar em pé. Por causa do peso, por causa da estrutura, por causa do pelo. Só que quando ela está ali se debatendo, dentro do seu estômago, na bolsa, onde ela fica ruminando aqueles alimentos que ela vai ingerindo, começa a se formar gases. E aqueles gases ficam se expandindo, eles vão sendo formados, vão expandindo e retarda-se, dificulta a circulação do sangue. E isso acaba fazendo com que a próprio sangue, a oxigenação, fique mais difícil de chegar nas extremidades do corpo daquela ovelha. E muitas vezes, se ela fica ali naquela condição, rapidamente ela pode morrer, em poucas horas ela morre. Mas isso, normalmente, se tiver calor, essa condição dela virada, se agitando, calor, gás começa a gerar, circulação diminui, em poucas horas ela morre. Se for numa época fria, ela consegue até ficar alguns dias ali até ser socorrida. Por isso que o pastor ele tem que ficar cuidando. Aleluia. Ele tem que vigiar, ele tem que estar perto, sempre alerta para qualquer situação como essa. Amém? Como eu falei, a ovelha que se extravia, o pastor vai atrás. Aleluia. Sabe, o pastor está ali para procurar a ovelha perdida, aquela ovelha que está faltando, aquela ovelha que, se por alguma razão, que caiu naquela situação. Mas sabe que o pastor, quando ele vai atrás da ovelha, ele acha aquela ovelha, ele fica muito feliz de poder encontrá-la. E eu imagino a ovelha de ser encontrada, e aí ele vai, coloca no meio da sua perna, aí ele vai lá, acha aquela ovelha, ele coloca, prende ela, coloca ela na posição normal, e ele normalmente começa a fazer exercício e começa a massagear a ovelha, para que a circulação daquela ovelha volte a acontecer, para que o sangue possa voltar a estar produzindo o que a ovelha precisa de alimento no seu corpo, de reação para o seu corpo. E às vezes demora bastante tempo para que, ao encontrá-la, e ele vai colocá-la em pé, vai massageando. Antes de colocar em pé, ele coloca de lado, vai massageando para que ela tenha circulação de sangue nas patas, na perna, para poder se firmar. Só que às vezes ela começa a ficar em pé, e ainda porque ficou aquele tempo ali sofrendo, meio sem circulação, ela cai de novo. Aí o pastor vai, faz mais massagem, levanta ela de novo, para que ela possa, aí sim, ficar firme, ficar saudável, reequilibrada para voltar para o seu rebanho. Aleluia! Sabe que quando o pastor vai atrás e a ovelha ouve a voz do pastor, ela já vai ficando feliz de ouvir. Mas esse pastor desse estudo, ele falou que quando ele estava ali fazendo massagem naquela ovelha, nas ovelhas que por acaso se viravam, e ele estava dizendo, quando é que você vai aprender a ficar em pé, a tomar mais cuidado? Mas eu estou tão feliz de te encontrar, de poder te ajudar. Ele se conversava com a ovelha. Aleluia! E isso era uma linguagem que a própria ovelha ia acostumando a ouvir, e para ela era uma voz confortante. O pastor, quando encontra aquela ovelha perdida, que está ali virada, ele não vai ficar com raiva daquela ovelha. Ele fica feliz, porque era uma ovelha do seu rebanho, que produz alimento, que produz leite, que produz lã,
que ele cuidou, que ele investiu, que ele comprou. E ele não fica com raiva, pelo contrário, ele fica feliz de ter encontrado a ovelha. Aleluia! E ela vai se firmando até que fica em pé e pode voltar e vai viver bastante mais tempo junto com as suas irmãs ou com os seus. Aleluia! E esse pastor estava dizendo que quando ele estava ali, levantando aquela ovelha, fortalecendo, fazendo massagem, falando com ela, mas você é muito levada, você veio para cá e se virou, mas eu estou feliz de te encontrar. Ele diz que quando ele falava aquilo, ele lembrava do Salmo 23, versículo 3, na parte A. Ele diz que lembrava, porque ele estava ali refrigerando, vamos dizer, a alma daquela ovelha. Sabe que não é uma coisa maravilhosa, sabendo desse carinho, desse homem, desse criador de ovelhas, com aquele animal, aquela ovelhinha que estava ali, prestes a morrer, e chega o seu pastor e fica feliz de vê-la. Ela certamente fica feliz em vê-lo, porque senão ela sabe que iria morrer. Aleluia! E aí chega o pastor, todo cuidadoso, fazendo massagem, falando com ela. Aleluia! Que semelhança, queridos, que podemos ver dessa situação das ovelhas reais, que por alguma razão se encostam em algum lugar e ficam de ponta cabeça. E o pastor das nossas vidas, o nosso sumo sacerdote, o pastor das nossas almas, o nosso bom pastor Jesus Cristo. Aleluia, que paralelo maravilhoso. Sabe, porque ele, da mesma forma, ele não vai quando nós erramos, caímos e por alguma razão erramos o alvo. Deus, ele não vai ficar com raiva, ele não vai descer a mão, ele não vai mandar fogo do céu para nos consumir. Quando disseram isso para Jesus, ele disse, vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Aleluia. Deus, obviamente, ele fica entristecido por estarmos perdidos, mas quando ele nos encontra, ele vai nos fortalecer, ele se alegra, como aquele pastor natural, se alegrava em ver as suas ovelhas recuperadas, em voltando ao caminho certo, caminho bom. O Senhor nosso Deus mais ainda. Ele não fica irritado, furioso, ele fica feliz de poder estar junto de nós estarmos com ele, sendo cuidados, sendo tratados, sendo fortalecidos. Aleluia! E é isso que Jesus veio nos mostrar. Ele veio nos ensinar o verdadeiro coração do Pai. Ele veio, o filho pródigo fala muito disso. Enquanto que muitos pensariam que o filho pródigo ia voltar, ia levar um esculacho, ia levar uma bronca, ia ser tratado como escravo, não. Jesus veio mostrar que o coração do Pai é aquele coração de braços abertos, está pronto para nos receber de volta, sem nos lançar na cara os nossos erros. É claro que o Espírito nos mostra que estamos errados, mas ele não nos condena, ele veio para salvar, não para condenar. Lembra daquela mulher pega em adultério, quando nenhum dos acusadores estavam ali diante dela, todos já tinham ido embora, Jesus disse para ela, cadê os seus acusadores? Ela disse, se foram todos. Ele diz, eu também não te condeno. Ele poderia, porque pela regra que ele mesmo estabeleceu, ele poderia condená-lo. Mas não, ele diz, vai e não peque mais. Ele corrigiu o que precisava, mas o fez com amor. Aleluia. O Senhor, ele passa pela mesma compaixão conosco, como um pastor com uma ovelha. Quando ela está abatida, quando ela está ferida, quando ela está machucada. Aleluia. Por isso que o Senhor nos ama e tem tanta compaixão por nós, porque nós somos sua criatura. Mais do que isso, somos seus filhos. Aleluia. Por isso que Deus, mesmo quando ele nos resgatou dos nossos delitos e pecados, nós não valíamos nada, e ele nos amou primeiro, porque éramos a nossa criatura, e muito mais hoje ainda, como somos filhos. Aleluia. Que forma grandiosa é essa, queridos? Que Deus trata o ímpio e os filhos. Ele ama do mesmo jeito, seja aquele que o aceita e reconhece, como que não. Ele não está feliz, porque a própria Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o desejo de Deus, o plano de Deus, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. Então ele ama o que está perdido, o que não encontrou ainda, e também ama aquele que já foi encontrado, que mesmo tendo sido encontrado por Deus, ainda pode ter caído, virado de ponta cabeça, de cabeça para o alto. Aleluia. Sabe quantas vezes Deus ele nos compreende, ele entende o que aconteceu conosco e procura nos ajudar, nos restaurar. O plano de Deus é de restauração.
Ele nos deu o ministério da reconciliação. É da reconciliação para a restauração. Quando nós olhamos a história de Jesus, nós podemos ver que ele é o bem bom pastor e cuida de toda ovelha que está virada. Aleluia! Está virada mesmo estando no seu rebanho ou quando está perdida e virada. Ele vai lá e nos ajuda a desvirar, a consertar aquilo que está errado. Com paciência, com muito amor. Aleluia! Lembra o que aconteceu com Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro errou várias vezes. Mas Jesus sempre estava lá para corrigi-lo em amor, dando a ele uma chance de voltar e restaurar junto dos seus. E depois que Pedro recebeu o batismo no Espírito Santo, que bênção que ele foi. Uma pregação dele levou 3.000 pessoas à salvação. Uma segunda pregação, mais 2.000 pessoas. Por quê? Porque ele não foi condenado, ele não foi julgado, ele foi amado, mas ele foi instruído, ele foi corrigido. Muitas vezes as pessoas dizem, mas você está me julgando. Não, eu estou te apresentando a palavra para que você corrija o seu caminho, para que você não fique caída, virada de perna para cima. Porque às vezes a vida de pessoas estão com uma perna para cima, estão de ponta cabeça. Aleluia! Mas a voz do pastor, a voz do nosso Deus, aquela voz suave do Espírito Santo, sabe, que nos ajuda a nos fortalecer. Aleluia! Eu quero falar com você, compartilhar com você mais um texto da palavra do Senhor. Vá comigo no Salmo 53, versículo 13. Salmo 53, verso 13, por favor. Salmo 53, verso 13 diz assim. Aleluia! Pois me livraste da morte, não me deixaste que meus pés tropecem. Eu estou lendo na versão transformadora. Eu vou ler a primeira parte de novo. Pois me livraste da morte. Aleluia, como aquela ovelha virada. Não deixaste que meus pés tropecem. Ele me fortaleceu. Ele estava fazendo, aquele pastor fazendo massagem na perna da ovelha para que ela não tropeçasse de novo. Continuando o verso 13 do Salmo 56. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Aleluia! Olha, queridos, que palavra, que consistência podemos ver na vida de um pastor real com a vida do pastoreio de Deus em nossas vidas. Do cuidado de Jesus temos para nós. Amém? Porque nós temos que ser realistas, encarar os fatos da vida. Quando erramos, nós temos que saber que erramos. Mas sabe, também temos que ter certeza que temos um bom pastor, que nós pertencemos ao rebanho de Cristo, ao pastoreio de Cristo, porque como eu falei na outra ministração, nós somos comprados. Aleluia! E nós vamos saber que Ele, todo o esforço que Ele vai fazer é para nos salvar, para nos livrar, para nos proteger, para nos fortalecer, para nos desvirar para a posição correta. Aleluia! Sabe que muitas vezes as pessoas, agora falando de pessoas, naturalmente, maioria das vezes elas caem, se viram quando? Quando estão cheias de si. Quando estão cheias de orgulho, quando estão cheios de achar que não precisam de mais ninguém. Que, não, eu já sei, eu sei como é que é, eu estou prosperando, eu estou avançando. É nessa hora que é o maior perigo. Porque apesar de podermos estar prosperando, avançando, nós não podemos desconsiderar os riscos que é viver nesse mundo. Aleluia! Olha lá o que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Mais uma vez na versão transformadora. Abra lá comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Diz assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Então, pensa que está em pé? Não, eu estou em pé. Sim, mas nós estamos em pé porque temos um pastor que nos fortalece, que nos ajuda, que nos guia para o bom caminho. Mas sabemos que temos um bom pastor até para que, se cairmos e virarmos a nossa vida de perna para o ar, de ponta cabeça, Ele está lá para nos restaurar. Aleluia! Mas muitas vezes o que leva as pessoas a cair é se achar maior, melhor do que outras. E achar que não precisam mais de Deus. Aleluia! Como acontece com as ovelhas, aqui ficam se apoiando, se inclinando, ficam encostadas em alguma coisa. E pode, por isso, virar de ponta cabeça a vida do cristão também. Tem princípios básicos que nós podemos entender e associar entre os animais, ovelhas e o ser humano. Aleluia! Qualquer pessoa pode, por situações, ficar viradas. E eu vou falar de 3 delas, mais relevantes para esse caso.
Primeiro, razão para alguém virar de ponta cabeça na vida é a comodidade, é estar se encostando, é ficar encostado. Aleluia! Procura aquele lugar mais confortável, aquele lugar que não tem que fazer muito esforço, que não precisa mais tanto da palavra. Porque nós sempre vamos precisar de muita da palavra, da água que vem da palavra, dos pastos verdejantes para nos alimentarmos, que o Senhor nos conduz. Aleluia! Sabe, a ovelha está sempre procurando aquele lugar confortável, aquele lugar macio, aquela depressãozinha para se encostar, sabe? E por isso muitas vezes fica virada. Amém? Uma situação onde nós estamos encostados em alguma coisa, nos apoiando em algo que não seja o Senhor, é fácil ficar virada, fácil ficar de ponta cabeça. É fácil a vida de um cristão virar de ponta cabeça. Amém? Por isso nós não podemos, queridos, ficar procurando o lugar mais fácil, o lugar mais confortável, o lugar que, eu vou me apoiar naquilo que eu tenho, naquilo que eu já sei, eu vou me apoiar naquela pessoa, eu vou me apoiar no meu trabalho, eu vou apoiar na minha mãe, no meu pai. Queridos, o nosso socorro e nosso apoio é o Senhor. Aleluia. Nós precisamos resistir à comodidade, às facilidades da vida. Aleluia. Muitos estão, mas agora tem tudo pela internet, não preciso nem ler a Bíblia. Quando eu precisar, eu entro na internet e acho um texto. Mas, queridos, isso é estar encostado na tecnologia, é estar amparado, ancorado na tecnologia. É fácil virar a vida de ponta cabeça, se agirmos assim. Aleluia. Mas agora nada vai acontecer, queridos, e quando menos nós percebemos, a vida já está virada. Amém? Nós precisamos ter disciplina, não ficar com comodismo, não ficarmos apoiados nessas coisas, porque a perseverança que nos leva a fortalecer a nossa fé. Aleluia! Até nós nos privarmos de alguns confortos, de algumas situações, para que possamos sempre ficar, não acomodados, mas estimulados a buscar mais o Senhor, a avançar mais com Ele. Cuidado, querido, se está muito tranquilo, está muito fácil. Cuidado, pode ser que você está pensando que está seguro e não está. Aleluia! Porque a nossa segurança só pode ser o Senhor. Amém? Lembra daquele jovem rico? O Senhor falou com ele estava confiando e se apoiando na sua riqueza. E ele, quando foi perguntar a Jesus o que eu preciso fazer para ser salvo, Jesus disse as diversas condições. Ele diz, não, isso tudo eu já faço. Ele diz, então só falta uma coisa. E Jesus sabia que ia tocar na ferida, ou naquilo que ele achava que era a segurança dele. Então vende tudo, dá aos pobres. Jesus não pediu para dar para ele, falou para dar para os pobres. E Jesus não era pobre, obviamente nós sabemos disso, pela palavra. Dá aos pobres e vem e me segue. E aí aquele jovem rico foi embora frustrado, desanimado, porque a confiança dele, da vida que ele tinha, era na riqueza que ele possuía. E esse é um perigo muito grande. E às vezes nós tentamos justificar os nossos próprios erros para não seguir ao Senhor, para não dedicarmos uma vida que agrada a Deus ou para fazermos a vontade do Senhor. Não, mas é que, veja bem, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Essa é uma outra razão que nos deixa acomodado. Não, eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. Não, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. E isso é justificativa para viver uma vida de comodismo. Aleluia. Mas sabe que o pastor, muitas vezes, o bom pastor, ele vai nos conduzir para um caminho onde nós não vamos poder ficar encostados, porque o pastor deve conhecer o terreno. E se tem um pastor que conhece um terreno, terra é o nosso pastor. Aleluia. Deus conhece todo o terreno, não estou falando de terreno terra, estou falando do terreno da vida, o caminho da vida. Ele sabe aquilo que pode nos levar a uma situação que vamos querer nos encostar em outras. E Ele sempre vai nos guiar para o caminho onde nós vamos ter que nos esforçar mais, mas não iremos cair e deixar a nossa vida de cabeça para baixo. Aleluia! Ou de pernas para cima, só para usar o exemplo da ovelha. Amém? E às vezes, pessoas não querem seguir esse caminho, porque o caminho do Senhor não é confortável. Mas o caminho é estreito. Como alguns dizem, é o estreito de Jeová, é o estreito de Jesus, é o estreito da palavra. Mas esse caminho estreito é que nos dá a vida. As portas do inferno são largas. O caminho para a perdição é muito largo. Mas o caminho que nos leva, não podemos ser acomodados, temos que andar nesse caminho, porque é o caminho que nos dá
vida e paz. E é para o nosso próprio bem. Não é que o Senhor quer nos fazer passar por situações, mas toda situação que passamos, e Ele não nos deixa ser tentados mais do que deveríamos, é para a nossa vitória, é para o nosso próprio bem. Uma outra causa das pessoas ficarem viradas, de perna para cima, de cabeça para baixo, pernas para o alto, é o egoísmo, é o egocentrismo, é o eu em primeiro lugar. Aleluia! Sabe, nas escrituras, a lã muitas vezes tem essa representação. Vai falar do orgulho, vai falar do egoísmo, vai falar, não, esse é para mim, é para mim, é para mim. Mas sabe que isso é uma atitude interior que se reflete no exterior. Quando a pessoa tem esse sentimento de orgulho, ela certamente não vai se envolver com outras coisas, não vai querer participar de demais coisas com os demais irmãos. E essa expressão externa acaba trazendo confusão para todos os demais. Aleluia! Por quê? Porque a pessoa quer ela estar em primeiro lugar. Eu tenho que estar protegida, eu tenho que estar bem guardada, eu quero estar com essa lã, tudo para mim. E quando que o Senhor nos diz que deve ser o contrário disso. Amém? Ah, mas isso é minha personalidade. Mas se isso é a tua personalidade e está trazendo danos a você, quem está ao seu redor, mude. Aleluia! Nós devemos, porque vivemos no mundo de uma sociedade. Nós não vivemos no meio de uma caverna, escondidos. Amém? E aí as pessoas, por causa desse orgulho, por causa talvez até dessa carência, começam a acumular coisas. Acumulam coisas, bens, carros, casas, joias, canetas. E eu posso ser bem sincero com vocês. Teve uma época que eu colecionava relógio. Toda vez eu queria um relógio melhor, um relógio mais caro, um relógio mais chique. Teve uma outra época que era caneta. Quero colecionar caneta A, B, C. Graças a Deus, eu dei muitos relógios, dei muitas canetas, ainda tenho alguns. Mas sabe, eu não tenho mais essa necessidade de orgulho, de carência, de egocêntrico, de ser egoísta, eu, para ter as coisas, para mostrar, até para quem nem se importa. Aleluia! Porque essas coisas começam a nos arrastar para baixo, nos faz tombar e ficar com perna para cima, de perna para o alto, de ponta cabeça. Amém? Sabe que muitas vezes é o ego, é o orgulho que nos faz fazer aquelas justificativas como eu estava falando. Não, mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo. Sabe que Deus não se agrada dessas coisas. Amém? Para continuar e para caminhar com Deus, nós precisamos mudar, precisamos transformar, mudar esse aspecto da nossa vida. Se isso está trazendo consequência de nos afastar do caminho do Senhor, é algo que temos que deixar para trás. Aleluia! Sabe como eu falei, aquela ovelhinha muito cheia de lã, bem gordinha, bem fofinha, ela é mais tendenciosa a virar. Aleluia! Mas aí é o pastor que vai ter que tomar uma providência. Porque se ela está ali cheia tanto de si, e ela vira e fica de ponta cabeça, ela morre. Como nós ficarmos tanto cheios de nós mesmos, a nossa vida vira de ponta cabeça e vamos morrer. Vamos morrer cedo. Aleluia, que não é o plano do Senhor. Nós vamos cumprir os nossos propósitos. Amém? E às vezes aquela ovelha natural, aquele animal precisa ser tosquiado. Precisa ser aparada, tirada da sua lã. Para quê? Para que ela lhe proteja. Ah, mas ela vai ficar com frio. Queridos, Deus não vai nos deixar passar por situações que não podemos suportar. A lã tirada da ovelha, a ovelha vive sem aquela lã. Nós podemos viver sem um celular, sem um carrão, sem isso, sem aquilo. É possível. Creia. É verdade. Aleluia. Por quê? Porque se Ele não nos conduzir para corrigir essas coisas, Ele sabe que vamos morrer. Agora, ser tosquiado, ser corrigido, ser ensinado, não é agradável. Não é um processo que a gente queira, eu estou tão feliz que fui corrigido. Não, a própria Bíblia diz que a correção, no primeiro momento, ela incomoda, mas sabe, é para salvar a nossa vida. É para nos fortalecer diante do Senhor. Aleluia. Mas sabe que não só a ovelha sofre com aquela, ou passa por uma resistência a ser tosquiada, mas o pastor também, ao ter que tosquiar a ovelha, a ter que corrigir a ovelha, ele também ele gasta uma energia absurda, no natural e no espiritual.
Como pastor eu sei, muitas vezes parece que eu saio de uma reunião, de uma orientação para uma ovelha que está virada, que está perdida, parece que mais cansado do que a ovelha mesmo. Porque os dois empenham ali um esforço grande. Aleluia. Mas por que fazemos? Porque o pastor da ovelha faz, do animal. Porque Deus nos corrige. Porque é para o nosso bem. Sabe, porque Ele é o bom pastor, por isso que Ele faz isso. Porque Ele sabe que se nós não tirarmos de nós aquilo que nos atrapalha, que nos faz virar, pode aquilo nos matar. E por amor a nós Ele faz. Mas sabe que depois que nós nos desembaraçamos de todo o peso, de todo o pecado, nós ficamos mais leves, mais alegres, mais saltitantes. Aleluia. Porque estamos livres daquele peso, daquele embaraço, daquela situação. Sabe, porque a vida é como aquela descrição do próprio animal. Ele vai andando, ele vai às vezes cheio de lama, de bicho, de carrapato. Quando aquela lã é tirada, ela fica livre, a ovelha fica livre de tudo isso. Muitas vezes nós não percebemos quantas coisas se agarram com orgulho, quantas coisas se agarram com ego exagerado. E quando nós somos ensinados e corrigidos pelo Senhor, várias dessas coisas vão embora, se não todas elas. Aleluia. E se precisar ainda ser tratada com um remédio, o Senhor vai nos tratar. Como o pastor trata a ovelha. Pode ser que em algum momento aquela lã estava tão danificada, com tanto bicho, que gerou um problema na pele. E o Senhor, mais uma vez, o pastor vai ali para corrigir. Aleluia. Não é uma bênção saber que nós temos um pastor? E eu vou mostrar também para vocês uma ovelha que foi tosquiada, para vocês terem uma noção de quanto peso uma ovelha, um animal, foi livre. Simbolicamente, para mostrar de quanto peso nós ficamos livres quando decidimos ouvir e sermos ajustados, ensinados, corrigidos, pastoreados pelo nosso pastor. Aleluia! Vai chegar um dia, queridos, que o Senhor vai nos guiar para esse momento de ajuste. Não pense, mas o Senhor não está me corrigindo. Talvez Ele esteja e você não esteja abrindo-se. Porque o Senhor não vai nos matar, não vai nos chicotear. Mas talvez Ele vai pegar o fio ali da navalha e vai ali nos purificar. Hoje poderia ser com uma máquina elétrica, mas naquele tempo era com a faca mesmo. Sabe, às vezes o Senhor vai com muito cuidado para não nos machucar. Ele vai nos ensinando o que é que nós precisamos tirar na nossa vida. E quem faz isso é o pastor, através do seu Espírito. Aleluia! Mas sabe que a gente pode espernear, mas vamos ficar melhor depois. Aleluia! Mas não vamos morrer, que é o que é mais importante. Ficamos até aliviados. Amém? A terceira coisa, a terceira causa, porque as ovelhas ficam viradas. Você já percebeu que sempre eu falo da ovelha animal e falo da gente, né? Porque tem muito paralelo. Porque o próprio Deus nos comparou com as ovelhas. É quando elas estão muito pesadas, elas estão muito cheias. Aleluia! Cheias de si. Estão com peso que não deveriam estar carregando. Aleluia! Estão gordas, obesas, cheios de comida, cheios de até talvez de outras coisas que vão se agregando naquela estrutura que vai se criando. Aleluia! E o animal que está com sobrepeso, ele não é o mais produtivo, nem é o mais vistoso. Aleluia! E aquele peso excessivo faz com que o animal ovelha se vire com mais facilidade. E aí o que o pastor faz? Ele vai guiar aquela ovelha para um lugar, para um alimento, para um campo, onde a alimentação, ou vai restringir a dieta daquela ovelha. Aleluia! Vai dar uma alimentação que talvez não seja tão farta em algumas coisas, mas tragam o alimento que precisa para a estrutura. Sabe que algumas vezes ficamos até tristes com Deus. Mas Deus, eu queria isso, queria aquilo. E aquilo que nós estamos desejando e às vezes até conseguindo é o que está nos matando. É o que nos está enchendo de peso. E Ele às vezes nos guia para um caminho de uma dieta. E a gente fica reclamando. Mas eu queria aquilo, mas aquilo que nós estávamos nos alimentando pode estar nos matando. Mas Ele sabe daquilo que precisamos, como é a estrutura. E Ele não vai nos deixar passar fome e nem sofrer, mas talvez não vai dar tudo o que a gente quer. Aleluia! Porque quando estamos bem alimentados, como balanceados, nós estamos mais saudáveis, mais fortes para produzir. Aleluia!
Sabe que muitas vezes a gordura na vida de uma pessoa é o seu negócio, é a sua atividade, é o seu conhecimento. Aleluia! É uma atividade que ele fica fazendo e aquilo vai trazendo peso. Não, mas eu já estou bem, eu estou legal, estou sarado, eu cuido de mim mesmo. Aleluia! Quando lembra que eu li o texto lá de 1 Coríntios, às vezes quando nós estamos mais achando que estamos capacitados a vivermos só, que a gente cai, porque o orgulho é o primeiro passo para a queda. Aleluia! Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, abra comigo lá. Jesus faz uma advertência para a igreja. Aleluia! Abra lá comigo Apocalipse 3, 17. Ele diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E olha o que o Senhor fala, revelando ali para João. Nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Misericórdia. E a pessoa estava achando, não, eu tenho bastante, estou cheio. Nem sabe que aquilo que está cheio é o que está lhe causando morte. Aleluia. Lembra daquele fazendeiro também da parábola que fala que queria construir mais um celeiro para guardar mais? Lembra do que a palavra veio para ele? Louco, ainda essa noite pedirão a tua alma. Está juntando para quê? Queridos, eu vejo tantas pessoas engordando para ter, para guardar, para se proteger, quando na verdade aquilo que elas estão achando que é proteção é aquilo que vai causar mais dano. Aleluia! Porque o Senhor, Ele não quer que a gente viva sem estarmos fortes espiritualmente. Aleluia! Não é a prosperidade que mostra o dinheiro, que mostra se a pessoa é próspera, ou se ela está saudável, ou se ela está bem espiritualmente. Aleluia! Não quer dizer que nós não podemos ter, sim podemos ter riquezas, porque Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Mas não é o dinheiro, não é a prosperidade que mostra uma vida absolutamente, exclusivamente, uma vida saudável espiritual. Porque o melhor é ter equilíbrio. Aleluia! E o pastor das nossas almas não nos deixa ficar muito tempo assim. Ele sempre vai nos corrigir. Ele sempre vai nos orientar para um regime, vamos dizer, espiritual, nos livrando até de coisas naturais, um regime talvez de coisas naturais, para nos fortalecermos no espiritual. Aleluia! Ele não está trabalhando para nos tirar, mas é nós, porque nós acumulamos demais. Às vezes nós acabamos perdendo, e muitos ainda acabam acusando o Senhor. Aleluia! Mas sabe que tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Ele não nos faz para nos machucar. Aleluia! E nós podemos ver no livro de Hebreus, no capítulo 12, que Ele corrige aqueles que ama. Porque o pai que não corrige o filho que ama, ele o trata como um filho ilegítimo, um filho bastardo. E Deus não nos trata assim. Aleluia! Deus ele nos trata como seus legítimos filhos. E aquele pai que vê o seu filho andando, ele vai corrigir, vai nos orientar, mas com amor. Aleluia! Para que possamos viver, repousar nos pastos verdejantes, refrigerar a nossa alma em paz, alegria e prosperidade. Aleluia! Mas sabe que muitas vezes nós só percebemos o caminho que andamos quando já estamos virados, quando já estamos de ponta cabeça. Aleluia! Quando já alguma coisa na nossa vida já aconteceu, uma reviravolta, já aconteceu uma situação, mas sabe que Deus é um Deus rico em misericórdia. Aleluia! Sabe que Ele vai estar sempre ali, sempre próximo, para pagar o preço, para investir o tempo, para nos desvirar. Aleluia! Nós podemos saber que Ele não nos faz passar por situações. Aleluia! Como eu disse, eu citei esse texto. Abra comigo lá em 1 Coríntios 10, 13. Deixa eu abençoar você com esse texto. Aleluia! Você, mas Deus está me fazendo passar por uma situação e eu não estou conseguindo. Queridos, se Deus te levou para uma situação, é para te ensinar. E não é com dor nem com sofrimento. É com a experiência da vida. A dor e o sofrimento somos nós mesmos que causamos. Aleluia! E olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Aleluia! Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então a tentação não vem de Deus.
Aleluia. Não é que essa é uma tentação para eu passar. Não, essa tentação ela é humana, é da nossa alma. E ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, justamente com a tentação que nós mesmos geramos e criamos, ele nos proverá de livramento, de sorte que possais suportar. Mesmo que nós mesmos causamos essas tentações, Deus ele nos vem com socorro, para nos livrar, para nos fortalecer, para que possamos ter confiança nele. Aleluia! Porque nós devemos confiar que ele é o bom pastor e ele nos fortalece. Por isso nós podemos descansar nos pastos verdejantes, por isso nós podemos ter a nossa alma refrigerada. Aleluia! Sabe que muitas vezes que nós ficamos constrangidos de estarmos de perna para o ar. Outras vezes não. O pior é estar de perna para o ar e nem perceber, mas o Senhor sempre vai nos mostrar. Aleluia! Nós podemos acalmar, nós podemos ficar tranquilos, porque Ele está comigo. Ele sabe do que faz. Ele é o bom pastor. Aleluia! Ele é um Deus bom. Aleluia! Deus não é bom? Maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, e agora, daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar sobre a parte B desse versículo. Fica ligado, fica gerando expectativa. Eu já vou ler ele para você, para na próxima ministração a gente poder falar mais dele. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. O amor do seu nome. Aleluia, fica ligado, continua assistindo essas ministrações, porque eu creio que vai te abençoar muito mais. Amém? Glória a Deus. Na paz.